Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim ou Talvez, edição do dia 4 de março. O meu nome é Luís Matias, comigo estão Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito para o programa desta semana. Hoje vamos falar dos novos vice-presidentes da CCDRA. E porquê vice-presidentes? Porque são os cargos que têm setores e por isso mesmo podemos falar sobre que desafios enfrentam estes novos vice-presidentes, quem são, que análise fazem estas escolhas e também que desafios têm pela frente. Começo com o Luís Pardal. Bem-vindo, Luís, boa tarde. São nomes que te surpreenderam, não? Que análise fazes? Também há aqui uma dimensão política, naturalmente. São 5 vice-presidentes nomeados, todos da mesma área política. Como é que comentário fazes inicialmente para estes novos cargos que agora tomaram posse? Olá, viva, muito boa tarde aos colegas de painel, ao Luís e aos nossos ouvintes. Naturalmente que já chegaram os dias tão ansiados, portanto, para as tomadas de posse, quer do Presidente e dos restantes vice-presidentes. Naturalmente quero começar por desejar um bom trabalho para todos, um bom mandato. Isso será sinal se for um bom mandato para a CCDR. É com certeza um bom mandato para a região e isso é o mais importante. A região Alentejo está em primeiro lugar. Aquilo que são os objetivos devem ser naturalmente objetivos concretizáveis e que ao concretizá-los o nosso Alentejo, a nossa região fica a ganhar. Agora, naturalmente que há aqui muitos desafios pela frente, logo porque é a consolidação de uma nova estrutura para a CCDR, com desafios muito grandes ao nível interno. Portanto, bem sabemos que a integração nesta e, aliás, em todas as CCDRs do país, a integração das diversas pastas da educação, da cultura, da agricultura, portanto, veio trazer à orgânica, à organização, desafios de integração, de adaptação dos serviços, e quem fala de serviços fala das pessoas, não é? Das pessoas que trabalham nestas estruturas. Portanto, eu entendo que, em primeiro lugar, deve de haver um esforço muito grande por parte da equipa eleita para levar a bom porto esta integração e esta nova estrutura da CCDR. O Alentejo tem uma densidade muito baixa em termos de população, tem um forte nível de envelhecimento, tem uma dispersão territorial muito grande e somos a maior região do país. E, portanto, são desafios muito grandes e, portanto, é muito importante que esta equipa esteja muito atenta a estas particularidades que são muito específicas no contexto português. E depois, naturalmente que a exigência envolve também um nível de responsabilidade da gestão de um pacote financeiro superior a 1,1 milhões de euros, que é muito dinheiro até 2030 e, portanto, exige-se aqui uma gestão eficaz deste ponto de vista. Eu vejo queria também dizer aqui um ponto. Ainda ontem, no dia 3, o Ministro da Coesão veio falar novamente sobre a regionalização e colocar de uma forma muito clara de que o Governo não entende esse assunto como prioridade. Portanto, ele próprio diz que a prioridade agora é a estabilização das CCDRs. O Governo fez as nomeações e, portanto, ele até diz umas palavras semelhantes a estas: algum dia, quando este processo estiver consolidado, algum político, ele refere isto, né? Algum político fará disputará os processos para se avançar com os procedimentos para a regionalização ou não. Eu acho que é um assunto que não deve de ficar na gaveta, deve continuar a ser discutido e até a ser, de alguma forma, ir confrontando o Governo com este assunto, porque acho que uma coisa não condiciona a outra. É muito importante a estabilidade das CCDRs, por um lado, mas por outro lado, eu pessoalmente eu entendo que eu preferia ter a capacidade, enquanto cidadão, poder votar para escolher toda a estrutura da presença da CCDR do que ser a nomeação de um governo. Eu sei, os meus colegas podem dizer, bem, mas quem construiu isso foi António Costa. É verdade, é um facto. Mas é a realidade que temos, cada cidadão pode ter a sua opinião, esta é a minha em particular, eu acho que deve ser caminhado para aí. Agora,
há outros assuntos que estão em cima da mesa de todas estas áreas que são fundamentais discutir e que se calhar vou discutir na próxima ronda. Um pouco mais à frente. Patrícia Machado, boa tarde. Tenho certo que também preferias que estes cargos que fossem todos eleitos, mas eu não iria por aí. Queria um primeiro comentário teu a estas escolhas que foram feitas. Que desafios é que achas que existem aqui? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de painel e ao Luís Matias. Eu acho que concluído este processo agora com a eleição dos vice-presidentes, com a nomeação dos vice-presidentes, há aspectos que eu não queria deixar aqui de referir. Já referi no outro programa em que discutimos a questão relativamente ao processo de constituição da nova CCDR, é que, se dúvidas houvesse, ficou muito claro o que pesou, e pesou muito negativamente, que foi as alterações à orgânica das CCDRs decididas pelo governo do PSD-CDS, mas com a articulação e o acordo do Partido Socialista. Ficou também muito bem marcado pelo desrespeito que foi explícito, desde logo pelos órgãos do poder local, e por outras instituições da região, não é só o poder local. Um terceiro aspecto, é que a constituição deste Conselho Diretivo da CCDR representa claramente mais um passo, não começou agora, mas é mais um passo da governamentalização das CCDRs e da sua utilização como meros instrumentos para alimentar, eu diria, clientelas e interesses e até ambições, como ficou claro neste processo aqui na CCDR Alentejo, partidários e pessoais. Isto ficou bem visível, quer pela indicação, eu tenho dificuldade em falar em eleição, do novo presidente, mas também dos vice-presidentes. E, portanto, é perceber como é que isto foi feito e o acordo pré-eleitoral entre o PSD entre o Governo e o Partido Socialista, em que os critérios não há volta a dar. Foram meramente e quase exclusivamente partidários e não de outra natureza. Nós temos discutido isto quando falamos da CCDR, mas de facto elas vêm-se confirmar como correios de transmissão daquilo que são as medidas, as opções do Governo em funções, neste caso do PSD-CDS, e instrumentos de centralização de um poder político, quando elas deveriam estar ao serviço, naturalmente, da região, como aqui já, nomeadamente na atribuição de verbas, não é? E a gente vê isso, claro, em vários sítios. E se há coisa que, infelizmente, até estas recentes situações das intempéries nos demonstraram, é que a gente não precisa de estruturas burocráticas muito pesadas, totalmente dependentes do poder central, constituídas à margem da discussão e participação democráticas e do poder local, e sim de um efetivo caminho para a regionalização e a criação das regiões administrativas, aliás, como a Constituição da República Portuguesa consagra, e que, sistematicamente, o Partido Socialista e o PSD têm sido pais e mães do impedimento desta matéria, que nós vemos situações até noutros países onde isto acontece, portanto, o quão beneficiado saem as regiões, e, portanto, o que a gente tem é, de facto, um poder centralizado, com esta máscara e esta ideia de que há aqui estruturas regionais que gerem em função dos interesses regionais, e não é isso de facto que se trata, e a constituição deste Conselho, dos seus vice-presidentes, do presidente, se há coisa que ficou, se houvesse dúvidas, não é? É que ficou muito claro que o que prevaleceu aqui foi interesses partidários e até algumas ambições pessoais e não de outra natureza. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. São escolhas só por interesse partidário para estes cargos? Todos do mesmo partido? Não? Que análise e comentário fazes tu a estas escolhas para 9 vice-presidentes da CCDR? Muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde ao Luís Matias e aos nossos ouvintes. As CCDRs são instituições de poder regional e é poder político, portanto estamos a falar exatamente disto. Mas claro que dentro dos seus quadros, das áreas que trabalham, têm muitos técnicos, portanto têm muitas divisões, têm muita gente competente que trabalha em cada região para que o desenvolvimento aconteça. Coordenação é
são instituições de coordenação e de desenvolvimento, e o Sr. Ministro da Coesão referiu isso, e o Sr. Primeiro-Ministro também fez questão de referir várias vezes este tema. E por isto, ir diretamente ao tema que hoje nos é trazido do ponto de vista desta nomeação dos vice-presidentes. Para esclarecer que esta nomeação acontece por parte do Governo, o Governo tem um programa de governo, um projeto político que foi votado pelos cidadãos e que chega ao território via CCDR. Os lugares de vice-presidentes para as áreas temáticas, portanto, para a saúde, para a agricultura, para a cultura, para o ambiente, são áreas que trabalham diretamente com o Governo, portanto, tem aqui uma dupla tutela, a tutela da coesão por tutela às CCDRs e depois a tutela específica de cada área. Portanto, a pessoa que está na saúde falará diretamente com o Ministro da Saúde, na cultura diretamente com o Ministro da Cultura, o ambiente exatamente a mesma coisa, em todas as áreas funciona assim. Portanto, o Governo implementa as suas políticas nas regiões através das CCDRs. É exatamente isto que acontece, é isto que está definido. Não estamos aqui a falar de uma regionalização, não é? Isso está em cima da mesa. Se fosse assim, o processo seria totalmente diferente. A CCDR não podia ter esta forma de nomeação. É importante dizer também que estas nomeações, para além de serem efetivadas em Conselho de Ministros, elas foram à CRESAP. Portanto, os currículos foram avaliados tecnicamente. E nós sabemos bem como é que funciona a CRESAP. Portanto, não há dúvidas. Se houvesse aqui alguma questão, a CRESAP tinha levantado e teria que haver uma substituição dessa pessoa ou dessas pessoas. Portanto, isso não está em causa. E, acima de tudo, mais do que as competências técnicas, que se as pessoas as tiverem, tanto melhor, é importante que as pessoas tenham competências políticas para estes fins. Portanto, estamos a falar de lideranças políticas que vão ter papéis muito importantes nestas diferentes áreas para desenvolver o território. E por isso as pessoas têm que ter essas competências políticas e têm que ser pessoas naturalmente que sejam validadas pelos ministros com que vão trabalhar. Portanto, isso é fundamental e não há aqui nenhum tipo de artifício em relação a esta matéria. Por isso, eu sinceramente acho que nem há propriamente grande questão, apesar de perceber a posição da Patrícia, tenta-se sempre aqui criar uma espécie de nuvem negra em cima destas questões todas, quando falamos de cargos políticos, que são cargos de nomeação, portanto, absolutamente legais, dentro daquilo que está previsto. E o que eu acho que pode acontecer, percebendo a posição da Patrícia, é dizer, não, nós não concordamos com a nomeação, então queremos uma regionalização e queremos que isto seja tudo de eleição diretamente pela população. Muito bem, é uma posição que pode ser defendida, que pode ser debatida. Agora, concretamente, aquilo que neste momento está a acontecer e que está efetivado são cargos de nomeação que aconteceram de uma forma perfeitamente normal e com validação imparcial da CRESAP. E por isso parece-me que nem sequer há questão a debater propriamente sobre essa matéria, até porque as pessoas também têm competências técnicas nas áreas em que foram nomeadas, portanto acho que só tem que neste momento desenvolver todos os trabalhos e todos os procedimentos naturalmente para assumirem as suas pastas, para conhecerem as suas equipas. Eu sei que é isso que está a acontecer, já houve uma reunião do Conselho Diretivo da CCDR para afinar tudo o que é a gestão do ponto de vista da presidência e das vice-presidências. Neste momento os vice-presidentes estão a conhecer as suas equipas, estão a tramitar pastas. Sei que esse processo tem estado a ser muito tranquilo, como é óbvio, como é expectável, como deve acontecer, e por isso parece-me que vai ser aqui um início de mandato muito importante, não só na CCDR Alentejo, mas também nas outras áreas do país. E, acima de tudo, é importante que rapidamente consigamos sentir que as políticas que são definidas pelo Governo chegam efetivamente às regiões. Devo-vos dizer também que tive a oportunidade, no dia da tomada de posse do Sr. Presidente da CCDR, de falar com ele e dizer-lhe diretamente que espero, e acho que este fórum em que estamos aqui é um fórum onde isto deve ser também falado, até porque também estou eu e está o Luís Pardal, que somos presidentes de junta, e que temos aqui, obviamente, um interesse que é defender as nossas populações e o nosso poder local de proximidade. E tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da CCDR que espero, sinceramente, que tenha uma postura totalmente diferente do seu antecessor, que ignorou as freguesias, é a minha opinião pessoal, e que espero, sinceramente, que agora possa ser construído um caminho conjunto com as freguesias e que as freguesias vejam na CCDR também
também um parceiro e a CCDR veja as freguesias também como parceiras para conseguir também implementar as suas políticas. Existe um centralismo de poder ainda que exista uma descentralização do poder central para as CCDRs e depois para os municípios, mas existe uma centralização de poder nos municípios que precisa de ser debatida e que precisa de encontrar aqui também outros caminhos para conseguir que as políticas cheguem efetivamente aos territórios. E se calhar, não sei se haverá oportunidade ou não, mas também não me quero estar a alongar muito nesta primeira ronda, mas posso dar exemplos concretos, nomeadamente com a questão da ação social que os municípios receberam, muitos deles com muitas dificuldades para conseguir fazer face às competências que receberam, e nós nas freguesias temos portas abertas que recebem diariamente cidadãos com carências, com dificuldades, e a verdade é que as juntas de freguesia neste momento não têm competências nem recursos para conseguir ajudar estas pessoas. Se houver uma descentralização, uma transferência de competências nesta matéria também para as freguesias, em vez de as pessoas chegarem às freguesias e serem reencaminhadas para o município, as pessoas conseguem logo encontrar respostas. E particularmente num país que tem muita pobreza envergonhada, nós temos muita pobreza reconhecida, mas também temos muita pobreza envergonhada. Nós temos nas juntas de freguesia aqui parceiros muito ativos para conseguir fazer face a este grande flagelo. Há muita gente que dá um grande passo de coragem para conseguir entrar numa junta de freguesia e pedir ajuda. E quando houve uma resposta de que deve se dirigir à Câmara Municipal, ainda que possamos indicar diretamente a pessoa com que deve falar, a pessoa muitas vezes não vai. Sente aí uma dificuldade e sente que vai a um organismo maior, que vai ter que falar com várias pessoas, vai ter que expor de uma forma muito mais abrangente o seu problema e então não vai. E as juntas de freguesia nisto também podem ter aqui uma resposta a dar, garantindo também esta proximidade e que se efetiva. Portanto, é um tema que temos falado também muito neste programa, que fala-se que as juntas de freguesia são instituições de proximidade. Eu tive a oportunidade também no último Conselho de Concertação Territorial dizer isto. Nós efetivamente poderemos ser, mas para sermos temos de ter meios e temos de ter competências. Não sei se o Luís Pardal, se estes eram alguns dos temas que o Luís Pardal queria destacar com esta nova presença, mas temos aqui cargos da agricultura com Helena Cavaco, ambiente Sónia Ramos, na saúde Marciano Lopes, na cultura o Henrique Sinsim, na educação Silvina Alinho. Depois temos 2 vice-presidentes que foram eleitos e que fazem uma ponte com o passado, são o caso do Aníbal Costa e do Roberto Grilo. O Roberto Grilo até com uma experiência diferente na CCDR, porque já ocupou o cargo de presidente durante vários anos. E pronto, temos o novo presidente Ricardo Pinheiro, sobre o qual já tínhamos falado. Mas o que é que te inquieta mais? Neste momento, foi aquilo que ele disse há pouco, eu acho que há 2 desafios muito grandes. O primeiro, olhar para dentro. Eu falo com muitas pessoas que trabalham em diferentes setores, portanto, diferentes pastas destas, e que atualmente sentem muita preocupação porque há um grau de desconhecimento e de instabilidade ainda considerável. Portanto, este processo de integração não foi consolidado até o momento e, portanto, esse é um desafio interno muito grande, porque a partir do momento em que internamente todas estas pastas que já foram aqui mencionadas estão a operar de uma forma integrada, de uma forma estável, não é? Isso aí, a partir daí será com certeza um bom mandato para a CCDR. Agora, dentro destas pastas, naturalmente que o Sr. Ministro aliás disse, e consigo aqui citar, que, portanto, só têm que ser leais ao programa de governo. Não é? E se toda a gente entender esta missão, está este processo de desconcentração do governo a ser bem sucedido. Portanto, o ser leais ao governo, naturalmente que esta frase até é um pouco, talvez excessiva por parte do Sr. Ministro, mas naturalmente tem que haver o total alinhamento. Agora, é importante que as pessoas que foram nomeadas e aqueles que foram eleitos, portanto, todo o Conselho Diretivo da CCDR esteja nestes cargos para defender, também junto do Governo, aquilo que são as preocupações do território. Portanto, uma coisa é serem alinhados com objetivos estratégicos, outra coisa é
têm que ter a capacidade e uma voz ativa a defender e a puxar pela região Alentejo. E aqui há assuntos muito preocupantes, dentro da área da saúde, por exemplo, a reforçar aquilo que são o processo que está a ser ainda desenvolvido e com muitas dificuldades ao nível dos cuidados de saúde primários. Portanto, será um desafio muito grande que quem assume agora a pasta da saúde vai ter. O Hospital Central do Alentejo é outra pasta que até agora tem estado, de certa forma, em banho-maria, mas há aqui um sinal positivo de alguns avanços, mas estamos a correr contra o tempo e, portanto, é preciso ter a consciência disso. Dentro da área da educação, temos grandes desafios ao nível da modernização dos estabelecimentos escolares, mas não vamos muito longe. Temos a ESAG, não é? Que está no ponto em que está para ter uma intervenção de fundo e uma grande modernização daquilo que são as infraestruturas da escola. Isso é essencial e não pode ficar esquecido. Mas também ao nível da inovação da pedagogia. É uma área que, aliás, o Governo já veio até suscitar a intenção de integrar o primeiro ciclo com o segundo e o terceiro. E isto levanta uma série de preocupações e uma série de especificidades ao nível da educação nos diferentes territórios. E no Alentejo, como disse no princípio, somos uma região altamente dispersa e que temos especificidades. Portanto, todas estas questões que estou aqui a mencionar ponto a ponto, este Conselho Diretivo tem de levar ao Governo e sensibilizar quem está na tomada de decisão. E depois, naturalmente que, por exemplo, na agricultura temos especificidades, não é? Mas temos que ter a consciência, diria, suscitar aqui uma discussão nesta área da agricultura, que é, nós temos um enorme potencial no Alentejo, mas temos uma competitividade internacional que não conseguimos chegar. Essa competitividade internacional. Portugal não é um país, ao nível da agricultura, com capacidade internacional de competir com outro tipo de mercados. E mesmo com o acordo de Mercosul, portanto, devemos disputar aqui outras discussões que compreendo essas preocupações. E, portanto, dentro desta área da agricultura, é importante esta discussão, mas a par de outra, que é que Alentejo é que nós queremos, que Alentejo é que a CCDR defende. É amendoal de norte a sul do Alentejo, não é? É esta a agricultura que nós queremos? É preciso ter estas discussões para percebermos aquilo que defendemos e tem naturalmente essa curiosidade. E claro, quer dizer, dentro da área da cultura, apontei aqui como sendo incontornável, naturalmente, a Capital Europeia da Cultura do próximo ano, mas há outros desafios que entendo eu, que o vice-presidente da CCDR deve estar já numa fase além de 2027. Portanto, a preocupação não é como é que vai correr 2027, a preocupação é como é que em 2028, 29, 30, na próxima década, nas próximas décadas, o Alentejo se vai posicionar na área da cultura. Portanto, esse, na minha opinião, deve ser o foco. E até que ponto é que a região Alentejo tem capacidade de criar novos polos de desenvolvimento cultural, além de, uma cidade como Évora, que consegue se afirmar. Eu diria que, e para já, essa pasta está para já, não é mesmo assim, está na pasta do Presidente, que é também a relação com as autarquias. Eu acho que é importante dizer isto. O Presidente da CCDR já foi Presidente de Câmara, aliás, salvo erro, se não estou enganado, quando ele foi eleito Presidente de Câmara, ele chegou a ser o Presidente de Câmara mais jovem do país, quando foi Presidente de Câmara de Campo Maior. Portanto, é alguém com uma alta sensibilidade para as autarquias e daquilo que conheço, com respeito, e que procura valorizar muito os autarcas. E, portanto, acredito que este mandato será marcado por uma liderança
que, na minha opinião, é muito forte politicamente. Portanto, o Ricardo Pinheiro é uma pessoa que consegue projetar aquilo que é a sua capacidade política com muita facilidade, e acredito que este mandato na CCDR será muito positivo, e claro, corroboro aqui até da menção do Francisco Brito, com a importância de envolver de uma forma muito direta, muito próxima com as juntas de freguesia. Isso será essencial, porque é uma malha fina. Aliás, as juntas de freguesia, a discussão sobre a sua o seu contexto nacional e um contexto internacional, neste caso ao nível da União Europeia, essa discussão é muito interessante, porque nós não temos na Europa nenhuma figura semelhante a esta, e portanto precisamos de pessoas que tenham esta capacidade de explicar qual é que é esta especificidade que Portugal tem ao nível das juntas de freguesia, a importância que tem, e tenho uma forte convicção que também que a área da ação social deve ser robustecida. Eu acho que já partilhei isto aqui no programa. Sim. Para concluir, eu acredito que o front office do Estado nas próximas décadas vai emagrecer bastante, fruto de uma mudança da sociedade. E o front office vai ser nessa eu não sei se vai ser, estruturas, mas tem que ser discutido, e tem que haver um caminho e um trabalho para que possa ser, porque é aquilo que, na minha opinião, também faz mais sentido. Patrícia Machado, que expectativas tens, e estas questões que aqui foram colocadas, nomeadamente em cada setor, partilhas dessas preocupações? Na saúde, a questão do hospital, a cultura, a capital da cultura, são os principais desafios destes novos vice-presidentes em cada área? Eu partilho da preocupação daquilo que a vida nos tem demonstrado, que a CCDR não é um instrumento que deveria responder a isto. Aliás, ela foi criada, nós sabemos porquê, já o debatemos aqui, não vou voltar à carga nisso, e volto a sublinhar aquilo que disse na primeira volta. É que a alteração à lei orgânica da Constituição das CCDRs, que isto não é igual ao que era há 4 anos. Portanto, nomeadamente do número de vice-presidentes e de quem os nomeia, e tudo, o que é que realmente significa isso, que é das CCDRs. E o que está bem patente é que de processo democrático não tem nada. É bom lembrar que o Presidente foi eleito com cerca de 47% do colégio eleitoral a optar não votar. 47%. Portanto, isto diz muito, não é preciso estar aqui a traduzir o que é que isto significa. É que não se veem reconhecidos neste processo. E depois estas alterações que permitem mais vice-presidentes, na tal extensão e governamentalização cada vez mais descarada e real daquilo que é uma extensão do governo, porque as CCDRs hoje são uma extensão do governo, não têm um caráter de facto de intervenção regional. Portanto, é para gerir. Duvidas que estes vice-presidentes não façam. Naturalmente, aliás, não defendam o Alentejo face à lealdade ao governo? O próprio Francisco colocou aqui que é uma realidade, ou seja, a nomeação e indicação é de confiança partidária. Não é de partidária. E partidária e com outro. Ou seja, é para gerir interesses e programas do governo, não é interesses e necessidades da região. E nós podemos ir rebuscar aquilo que também aqui já debatemos, na altura em que isso se foi traduzindo em realidade, que é, de facto, o desmantelamento da organização do Estado, o fim das direções regionais. Veja-se os impactos que teve, e debatemos-lo aqui, do fim da Direção Regional de Cultura. Né? E de ter começado, e portanto ser desde os monumentos de interesse nacional, e que é Évora, nomeadamente Conselho, mas não só, no distrito, na região, tantos há, começaram a ser geridos e acompanhados por um instituto que tem sede. O problema não é a sede, não é? É de facto este desligar, esta inevitável tradução do que significa e consequências do desmantelamento das direções regionais. Quem diz da cultura, diz da agricultura, debatemos aqui também os impactos que isso teve. Ora, nós acreditamos que aquilo que vai ser a visão da CCDR sobre estas questões do olival e superintensivo, dos painéis fotovoltaicos, vai ser diferente daquela que é a linha política e dos objetivos políticos do governo em funções, que é naturalmente
não apostar, não dinamizar, não potenciar, não apoiar a pequena e média agricultura, a agricultura familiar, o desenvolvimento sustentável, a questão de um ordenamento do território, que tenha em conta aquilo que é o melhor que se pode fazer, produzir, retirar do ponto de vista da aposta da produção, nomeadamente agrícola, pecuária, com tantas mais-valias que nós temos em toda a região. Mas alguém acredita nisso? E que não se vai continuar numa linha, ao contrário dos interesses da região Alentejo, daquilo que o governo do PSD-CDS, mas também que o governo do PS tem vindo a seguir. Portanto, não há efetivamente aqui nem capacitação, que é bom que se diga, e está claro que nem vontade política, porque naturalmente estes vice-presidentes, não estou a falar dos técnicos, estes vice-presidentes e o presidente vão responder aos interesses e às orientações do governo central. E, portanto, acho que isto é bem claro. E, portanto, temos aí as consequências na área da saúde, a mesma coisa, na área da educação, a mesma coisa. E, portanto, obviamente os desafios estão muito bem identificados. Sabemos quais são. Também sabemos o que aconteceu, nomeadamente sobre a construção do novo hospital, enquanto houve uma direção regional de saúde, não por via do seu presidente, mas daquilo que as instituições locais e regionais tinham capacidade de pressionar, de exigir, nomeadamente os conselhos de administração, a determinada altura ainda, pouco tempo, da ARS, mas o que isso depois se traduziu quando passou para a área e para a esfera da CCDR. Portanto, foi completamente engolido, deixem passar a expressão, por aquilo que era os interesses, e de responder aos interesses e às vontades políticas. E, portanto, eu tenho a ideia que o problema está, quer nas alterações à orgânica, que as vai ser mais um instrumento de uma correia de transmissão. Há o problema das opções, que têm que ser combatidos, naturalmente, e há todo este logro que se traduziu já há 4 anos, tinha sido, agora ainda se intensificou e se expôs mais esse logro, e que eu acho que, de facto, aquela votação, aliás, os vice-presidentes não são todos nomeados, e o Francisco também o sabe. Também há quem seja eleito. Mas os acordos pré-feitos, aliás, e sem pejo de anúncio, antes sequer de abrir a parte dos candidatos, isto ficou à descarada, não é? Portanto, um acordo, aliás, não foi só no Alentejo, isto foi um tratado de Tordesilhas, claro. Portanto, quem é que fica com o Norte e o Centro, quem é que fica com o Alentejo, quem é que fica com o Algarve? Mas é resultado das eleições autárquicas. Certo, mas as eleições autárquicas são muito mais do que o PS e o PSD. Certo, são muito mais. E há uma questão, presentes de Câmara no país, uma questão que eu sei que é difícil. Também tenho direito a alguma provocação, sei que é difícil para o Luís e para o Francisco aceitar aquilo que é prevalecer os interesses da região acima de outros interesses. E se há coisa que isto demonstrou, quer da parte do PS, quer do PSD, é que de facto, no fim das contas, aquilo que interessa mais a estes partidos são os seus próprios interesses e aquilo que podem distribuir entre os seus, e não das regiões em concreto, e não da exigência deste caminho que está na Constituição e que esse sim serve melhor. E depois as populações e as entidades que elejam, e naturalmente de forma democrática, e depois se é o PSD a ficar com tudo, se é o PS a ficar com tudo, se é a CDU a ficar com tudo. Portanto, agora, claro, mas esta questão, aí sim, é democrático e eleito pelo colégio eleitoral que representa o poder local, as populações, por aí fora. Assim não, isto serve tudo menos os interesses da região. Há uma questão naturalmente pertinente, a partir daquilo que já aqui foi dito, Francisco, estes vice-presidentes vão-se debater com uma questão de pensar a região e necessidades concretas da região que observam no território e das demandas que têm de outros políticos de proximidade ou de outras circunstâncias, de outros agentes locais, e a lealdade a um programa de governo que pode realmente não ser o melhor para o Alentejo, porque isso pode acontecer naturalmente. No fundo, a missão... Em escolhas que têm de ser feitas pelo Governo Central e que podem não ser do interesse do Alentejo. Sim.
É assim, a missão que estas e estes vice-presidentes têm é precisamente de conhecer o seu território e de negociar e trabalhar com o governo para que essas políticas sejam convergentes. Claro que quando se faz um programa de governo para um país como Portugal, que não é que seja um país muito, muito grande em termos de área de quilómetros quadrados, mas efetivamente tem muitas realidades sociais e temos também depois que lidar com essas realidades e adequar. E aquilo que eu vejo é que as CCDRs são uma forma de criar uma malha um pouco mais fina, ainda que não tenham a capacidade, neste ponto, de chegar ao nível das freguesias, mas de conseguir se aproximar às necessidades das regiões. Portanto, é esse o propósito, é essa a missão e é isso que têm que fazer e têm que conseguir as suas convergências. Também, eu não conheço o processo, mas espero que, em sede de construção do Orçamento de Estado, que no trabalho que cada Ministério faz, também dialogue com os CCDRs para as suas áreas específicas, para que o Orçamento de Estado também possa refletir as necessidades da região. Aproveito para dizer à Patrícia, respondendo aqui um bocadinho a esta provocação que a Patrícia lançou, que o Partido Comunista, de certa forma, não deixa de estar também representado nesta realidade das CCDRs. Está exatamente representado na escala que o eleitorado e a população lhe deu, que, enfim, é inexistente, mas é exatamente essa. Portanto, existe efetivamente essa relação direta. Estás aí com tanta coisa. Essa relação. Não, olha lá, tem exatamente. Por muito custo não ficou inexistente. Por isso, acho que, enfim, poderiam ter feito cumprindo os regulamentos, podiam ter apresentado uma lista própria e ir a votos, porque se houvesse listas em separado, o resultado seria exatamente este. Aquilo que acontece não é aqui nenhum acordo obscuro, é simplesmente a calcular o método DONT e perceber exatamente quantos lugares é que cada partido, cada força política que foi a votos nas eleições autárquicas tem, e é no fundo esse o acordo que existe. Portanto, se a CDU não tinha a capacidade de ter representação em três lugares que são eleitos o Presidente e 2 vice-presidentes, portanto não teve, quer dizer, é um bocadinho daquilo que é a realidade. E é por isso que funciona desta forma. Não existe aqui, até para que os nossos ouvintes percebam, não existe aqui nenhum tipo de congeminação contra a CDU. A CDU está presente. Olha, eu posso falar de um caso que conheço muito bem, o que é o Conselho Diretivo Nacional da ANAFRE, que tenho a honra de presidir, e que a CDU está lá e que pelo método onde já não estaria. Portanto, foi entendimento das forças políticas que fazia sentido que a CDU continuasse a estar representada, ainda que não tivesse essa força eleitoral mesmo dentro quer pelas eleições autárquicas, quer pela própria força das associadas da ANAFRE. Ainda assim, houve essa leitura. Portanto, eu acho que é preciso também olhar para esses exemplos e perceber que a CDU, em vez, ou pelo menos esta leitura devia ser feita pela CDU, em vez de se colocarem um bocadinho neste coitadismo, colocarem, enfim, algumas pessoas dentro da CDU se colocarem neste coitadismo e olhar para a frente, propor, trabalhar e olhar exatamente para aquilo que a população defende, porque efetivamente a população cada vez confia menos na CDU e já falámos disso aqui, portanto acho que a Patrícia tem que se focar também um bocadinho nessa matéria. Luís, só muito rápido. É que o Francisco pode fazer o exercício que quiser, mas eu não coloquei aqui sobre a questão dos cargos partidários. O que eu quis sublinhar... Não, é que tu podes ir desviar da questão central. O que eu aqui coloquei é que não foi um processo democrático. E, portanto, foi para servir interesses. A questão da constituição do Conselho da CCDR. Não foi um processo o Presidente democrático. E os 2 vice-presidentes Não eleitos? foi um processo democrático. A alteração os eleitos da CDU as alterações orgânicas não foi um processo. E daí os 47%, que não foram só do CDU, acho que não temos 47% de representantes no colégio eleitoral, decidiram não votar, porque não se viam reconhecidos nisto. Foi quase metade da região que decidiu não votar. E, portanto, foi isso que eu quis sublinhar. Porque se houvesse, de facto, a regionalização e o interesse de servir as vontades, os interesses, aquilo que o Alentejo precisa,
colocava-se de facto um processo democrático e a regionalização e constituição das regiões administrativas é melhor ser. E depois, naturalmente, vencia e era constituído com aquilo que era a vontade emanada desse processo democrático. Isto está longe de ser um processo democrático. Foi só isso que quis sublinhar e não os Então, mas eu cartões também peço partidários. 30 segundos, que é, nós não podemos misturar as coisas, que é, uma coisa é a forma como foi constituída essas 3 pessoas, portanto, o Presidente e 2 vice-presidentes. E a alteração à isso lei é o processo. orgânica. O processo foi Acrescentam democraticamente vice-presidente. válido, foi democraticamente Mas claro, está válido. na lei. Pronto. Outra coisa é a regionalização, que não podemos misturar neste assunto. O que eu acho é que a CDU, o PCP, deve estar ao lado da verdade, deve estar ao lado do esclarecimento e acho que, sendo um partido fundacional da democracia, acho que tinha a obrigação de defender este processo que é replicado em tantas outras estruturas nacionais. E, portanto, acho que devia ter esse papel de esclarecimento. Porque quem está a fazer, porque depois colocam-se ao lado de quem procura, pelo via do populismo, passar essa mensagem, que neste caso foi o Chega. É verdade, o Chega disse exatamente a mesma coisa, que é, este processo foi obscuro, foi negociado entre eles os dois. Não, este processo é claro e é idêntico a tantos outros que nós temos. Não houve alterações portanto, à lei orgânica. mas isso é E tu outra também coisa. sabes. Mas isso é outra coisa. Pronto. Agora, Pois, para ainda terminar, agravou a mais. CDU tem esta obrigação, sendo um partido fundacional da democracia, de estar ao lado da verdade. Ficamos, Então, quem é que está a estar ficamos fora da assim a verdade? entender que Luís, os desafios das não é CCDR misturado. são Vocês não queiram superiores discutir, estava àquilo aqui por trás de outra àquilo que são as conversa. ações próprias, mas esta vertente política tem muito por onde caminhar, já aqui o percebemos. Nesta edição da revista do Sim ou Talvez, trazemos o tema do Luís Pardal. Março é o mês da juventude em Évora. E a cidade e o Conselho preparam-se para assinalar este mês da juventude com uma programação extensa que se prolonga ao longo de todo o mês e envolve dezenas de iniciativas culturais, artísticas e de participação cívica. Mas o Luís Pardal traz o tema com uma pergunta de partida que parece interessante. Será Évora uma cidade para jovens? E tens resposta para isso, Luís? No fundo tenho resposta e tenho esperança no futuro. Portanto, no fundo, o mês da juventude é março, é comemorado em Évora, porque a Câmara Municipal o entende comemorar desta forma, como tem, enfim, ao longo dos últimos muitos anos feito, e é mês de março. Porquê? Já agora, porque dia 24 de março é o dia do estudante e dia 28 de março é o dia da juventude e, portanto, a partir destes 2 dias entende-se comemorar este mês, que é comemorado em Évora, mas também outros municípios aproveitam estas datas para fazer esta alusão e, portanto, uma concentração também de atividades. Eu não venho propriamente discutir aquilo que é o mês de março, portanto não é esse o propósito, o que é que está a ser feito, o que é que vai ser feito, mas sim acho que é uma boa oportunidade, estamos no início do mês, e discutir de uma forma mais geral e mais profunda e estratégica aquilo que é o encargo para a juventude, para o nosso Conselho, porque eu entendo que não deve ser visto apenas. As preocupações da juventude não são vistas apenas através de um mês, que é o mês da juventude, um mês de programação, mas sim devemos caminhar para aquilo que é a valorização dos jovens, ir de encontro às preocupações dos jovens e procurar um impacto real ao longo do ano inteiro. E, portanto, eu vejo com alguma preocupação, naturalmente, que enquanto eburense, enquanto jovem, já começa a estar aqui numa idade em que já há uma transição para outra fase. Costumava-se brincar com a categoria de jovem agricultor, não é? Exatamente, vai até aos 40, não é? Em alguns casos, calhar até mais. Mas pronto, mesmo para aqueles jovens que estão na casa dos 30, 40, possam ser almas velhas, por um lado, ou por outro lado, 50 ou 60, que se consideram jovens. Mas, de facto, a preocupação é esta. Nós precisamos de conseguir fixar os jovens, não só aqueles que nascem em Évora, aqui da região Alentejo, mas também aqueles que vêm de fora estudar para a universidade. Eu fui presidente da Associação Académica, já lá vão se calhar quase 15 anos, um dos sentimentos que pairava e que eu acho que se continua ainda a protelar em Évora é que Évora não acolhe os estudantes da universidade como poderia acolher. Nós temos, por exemplo, um caso interessante, enfim, cada um com as devidas separações, por exemplo, Aveiro
Eu lembro-me quando ia, na altura, agora não sei se está, não é? Mas quando chegava a Aveiro, era uma placa enorme, Aveiro Cidade Universitária. Portanto, eu, a partir desta placa, às vezes pensava, e continuo a pensar, que Évora precisa de valorizar aquilo que é todo o impacto que os estudantes têm na cidade. Naturalmente que tem aquele impacto da queima das fitas, da recepção ao calor, que são impactos por vezes negativos, mas nós temos que pensar que estes jovens são talentos, são cérebros, são capacidade de trabalho que podem e devem ser aproveitados para a região Alentejo. E a política da juventude deve ser transversal. Na Câmara Municipal é interessante que nós temos a divisão de desporto e juventude. Eu, sinceramente, discordo desta visão de conjugar estes dois temas, desporto e juventude. Mas porquê? Para já, porque o desporto deve ser praticado ao longo de uma vida e não relacionar diretamente com a juventude. Eu sei que a divisão não trabalha só para estas questões da juventude, mas desporto e juventude. Até porque é que não a juventude e a educação? Não é? Ou porque não a juventude e outra área qualquer? Portanto, de facto, a juventude eu acredito que merece um olhar diferente, uma preocupação diferente. Nós estamos a falar de que a juventude atualmente preocupa-se com as questões absolutamente da habitação. Que políticas de habitação é que nós precisamos ter em Évora, de facto, para fixar os jovens? Quais é que são as preocupações ao nível até do empreendedorismo? E nós temos aqui polos muito importantes, como já sedimentados, como o NER, como o PCTA, como a Évora-Tech. Portanto, como é que estas entidades trabalham com os jovens, quer da universidade, mas também com os jovens que estão no ensino profissional? Nós temos escolas profissionais que naturalmente que trabalham todos os dias com jovens, mas nós precisamos de ter uma política que congregue todas estas características e que valorize de facto os jovens. O programa Évora Viva, de Carlos Jorrinho, uma das questões que fala é a criação de um cartão da juventude, portanto, eu gostava muito que neste mês isso já tivesse sido apresentado, mas não foi, talvez, enfim, porque estamos no início do mandato, mas quero acreditar que ao longo deste mandato haverão novidades, como o Espaço da Juventude, que bem conhecemos, que fica ali perto da Câmara Municipal. De facto, é um espaço de trabalho técnico, de reuniões, mas a juventude precisa, Évora precisa, e pelas características que tem e pela atratividade cultural que tem, os jovens, nós precisamos de criar espaços de rua, espaços de vivência, tornar Évora, de facto, com um espaço público mais vivo. Os jovens trazem vida e nós precisamos de ter o usufruir do espaço público de uma forma diferente, e os jovens podem dar essa vida. Permite-me fazer a pergunta que tu lançaste de início, fazê-la também aqui à Patrícia Machado. Será Évora uma cidade para jovens, Patrícia? Eu acho que essa pergunta tem várias vertentes de visão, não é? Eu acho que Évora tem todas as condições para continuar a ser uma cidade boa para viver, também para a juventude, para usufruir. E, aliás, prova disso foi a distinção em 2024 pela FNAJ do município certificado Amigo da Juventude, não é? Portanto, daquilo que depende naturalmente de medidas das instituições cá, porque a questão da juventude é de facto transversal e os problemas, aspirações, anseios da juventude têm que ter respostas transversais. Portanto, os jovens, sendo uma camada social tanto específica, com interesses e características específicas, sofrem por tabela aquilo que são as políticas desenvolvidas na área da habitação, do trabalho, dos salários, da questão da precariedade, por aí fora. E, portanto, daí que muitas das vezes este 24 de março, o Dia do Estudante, é assinalado com muitas lutas estudantis ao longo da história. Este ano certamente não será diferente. E o 28 de março, Dia Nacional da Juventude, também tem sido momento de luta dos jovens trabalhadores, de facto, perante esta situação. Agora, eu acho que Évora
aquilo que a história tem provado, naturalmente não de forma contínua, mas com importantes momentos, não é? Évora foi pioneira naquilo que foi aquilo que atualmente é os Conselhos Municipais de Juventude. Na altura, a Comissão Municipal de Juventude, em 84, se não estou em erro, foi pioneira no país dessa criação do envolvimento e da participação dos jovens. Não numa visão paternalista de alguém decidir o que é que os jovens querem, e sim de os envolver nessa discussão, nessa participação e na construção dos seus próprios caminhos, das suas próprias aspirações. Mais recentemente, em 18-19, a Câmara Municipal publicou o maior diagnóstico que se conhece do país do ponto de vista da juventude e, portanto, o mais completo diagnóstico juvenil no plano nacional. E o primeiro plano municipal para a juventude 21-25, aliás, caducou, e vamos ver agora se lhe dão continuidade ou não, do ponto de vista de discussão, não é? Mas, de facto, é bom ir relembrando este tipo de coisas, porque, de facto, há um conjunto de políticas que também podem ser impulsionadas, não resolvendo aquilo que são os problemas estruturais, e lá está, transversais, que afetam a juventude, mas que naquilo que depende de nós, digamos assim, das forças vivas do Conselho, possam ser vistas, lá está, não numa visão sectorial, paternalista, mas sim com uma visão integrada, estratégica, planeada, em que os próprios se envolvam nessa construção. E acho que o mês de março, mês da juventude, de há uns anos para cá, tem sido isso, não é? Em que se põem os jovens, as associações, representantes de organizações de juventude a discutir o que é que querem, o que é que pretendem, que projetos apresentam, e depois a serem agentes ativos e promotores, naturalmente com o apoio que é necessário. Eu não resisto, estava a ouvir o Luís, eu não resisto a lembrar como é que estava Évora em 2013. Não resisto. Ele estava a falar da universidade ou do acolhimento e que faltava a placa, não é? Em Évora não havia um cinema. Não havia um cinema. Em 2013 não havia um cinema. E, portanto, não havia ainda o Plaza. E mesmo o Soares Mariano, aquilo que foi feito a seguir para haver respostas também, estamos a falar de coisas tão simples como isto. Nós tínhamos um teatro, em 2013, sem licença. Tínhamos um salão central completamente moribundo. Tínhamos um Palácio Dom Manuel, portanto, sem atividade. E sabemos o estado em que ele estava. Tínhamos um movimento associativo estrangulado do ponto de vista sem capacidade de ter apoios. Portanto, sem capacidade, sei o que é que eles vão dizer, portanto, que agora também os atrasos, mas retomou-se apoios. Retomou-se capacidade, e vamos ver como é que a própria Capital Europeia da Cultura, naquilo que são as dinâmicas onde muitos jovens participam, não havia um complexo desportivo. E hoje cerca de 100 mil pessoas são utilizadoras. Não havia esse espaço, para além de todos os investimentos que se fizeram na área desportiva. Portanto, eu não resisto a colocar isto, porque se calhar também não é por acaso que se recebeu essa distinção em 2024, não é? O município de Évora. Mas, de facto, eu acho que a resposta é naquilo que são as potencialidades, a capacidade e trabalho desenvolvido nos últimos anos. Évora é claramente uma cidade para a juventude. Se estamos a responder a todas as necessidades da juventude, que não depende só de Évora, não estamos, porque naturalmente são um dos alvos mais atacados do ponto de vista das políticas desenvolvidas. Francisco Brito, e para ti, claro, a mesma pergunta. Será Évora uma cidade para jovens? Já aqui temos estas duas análises. Évora pode ser uma cidade para jovens, mas importa dizer que um levantamento que foi feito há não muito tempo atrás, feito pela Câmara de Évora, definiu que cerca de 80% dos jovens que estão no ensino secundário querem sair de Évora para estudar e para trabalhar. E é preciso inverter isto. Isto inverte-se com políticas muito diretas, com programas próprios para os jovens, nomeadamente nas questões da habitação, a lançar, seja por via direta, seja através das cooperativas de habitação ou outros parceiros, oferta habitacional que seja diretamente para jovens, portanto que tenha esse tipo de
definição e também com investimentos mais concretos. O Luís falou aqui do PACT e do NER e do Evrotec. A verdade é que a Câmara de Évora tem um edifício no aeródromo municipal que tem um primeiro andar todo disponível para receber uma incubadora de empresas e que pode também ter aí uma vocação do ponto de vista da oferta de emprego ou do primeiro emprego para jovens na área também da aeronáutica e ligado aqui ao cluster que nos interessa desenvolver. E nós vemos que, e se formos olhar precisamente para os cursos que têm a ver com a área da aeronáutica e aeroespacial do ponto de vista do país todo, nós percebemos que se desenvolvemos esta área, não só podemos fixar os que já cá estão, mas também podemos trazer outros para viverem cá. E nós precisamos de olhar desta forma, precisamos de olhar do ponto de vista estratégico, com ambição, sem medo de até pensar às vezes aquilo que hoje pode parecer ridículo do ponto de vista das metas e dos objetivos. Nós temos mesmo que ser ambiciosos. E aquilo que vimos até agora, principalmente da anterior gestão da Câmara Municipal, é que não houve esse nível de ambição do ponto de vista político. Portanto, temos uma política municipal que assenta numas transferências de 40 mil euros ano para associações juvenis, que em muitos anos nem sequer foram efetivadas. Temos um festival jovem que foi criado e eu estava no Conselho Municipal de Juventude, era membro do Conselho Municipal de Juventude quando esse festival saiu. Eu sei bem a intervenção que fiz no ano anterior sobre este tema, porque só se apresentavam problemas e porque era complicado e era difícil, e tive a oportunidade de dizer que precisamente naquele conselho estava a Associação Académica, que monta uma Queima das Fitas, que é um grande festival do ponto de vista da dimensão e da logística, portanto tem todo o know-how para o fazer, só tinham era que falar exatamente com os parceiros e meter aquilo no terreno. Felizmente perceberam, no ano a seguir tinham a Associação Académica a organizar o Festival da Juventude, que precisa de ser melhorado, precisa de mais investimento, e é importante que a Câmara também dê esse espaço às associações, não só à Associação Académica, mas também às outras associações parceiras, para que o possam fazer. Mas também precisamos de olhar para as instituições que estão cá e que não estão no Conselho Municipal de Juventude, mas que trabalham com jovens, formam jovens, nomeadamente a Associação Filarmónica Liberal Ita Júlia, que tem muitos jovens que são de cá, outros que são de fora, mas que também tocam nesta Filarmónica, e que neste momento a Filarmónica ensaia numa sala da antiga Escola de Canaviais, sem condições nenhumas, porque a anterior gestão da Câmara Municipal entendeu que não tinha capacidade de resolver este problema. Neste momento, a Filarmónica não pode ter mais músicos porque não tem espaço para ensaiar com mais músicos. Aliás, neste momento, se todos os músicos forem ao ensaio, não cabem todos na sala, e neste momento, como estão, já nem sequer têm condições para estar a ensaiar devidamente, e é importante também olhar para isto, porque isto também é, de certa forma, apoiar a juventude. É permitir que a juventude tenha pontos de interesse, pontos de ocupação no nosso território, para que tenham motivos para querer ficar. Nós não podemos estar constantemente a aproveitar esta nossa ligação fácil a Lisboa para escoar e para exportar, ainda que dentro do território nacional, jovens para Lisboa e depois para o resto do mundo. Com isto não digo que eles não tenham a oportunidade de experimentar outras realidades. É ótimo que saiam e que adquiram outras competências, outros conhecimentos, e que os possam trazer de novo para Évora, para que nós também sejamos melhores e as nossas políticas sejam cada vez melhores e o nosso espaço também. Agora, é importante que exista este nível de ambição. Esta política de mês da juventude, em que se metem umas estruturas na rua, imprimem-se umas lonas com umas fotografias de uns jovens e de uns idosos, marcou um tempo, marcou uma era, mas é preciso ir além disto, não desvalorizando o trabalho que foi feito, mas precisamos de desenvolver políticas de juventude que não têm neste momento nada a ver com este tipo de estratégias, tem a ver com capacitação, tem a ver com a oferta de habitação, tem a ver com fixação direta do que interessa neste momento a um jovem para poder ficar cá. Portanto, precisamos dessa ambição. Évora ter ficado em 4º lugar na seleção nacional da Comissão Nacional de Juventude, de facto, diz pouco. É, com que política? Foi avaliado e foi decidido. A gente usa esses termos das classificações para tanta coisa, mas quando não nos interessa, de facto... O Luís quer dizer qualquer coisa para concluir o tema? Não, senão vamos já ao sinal, talvez, porque o tempo urge. O tempo urge. Muito há, temos mesmo de terminar. De uma forma muito breve, muito há para dizer. Eu acho que há muito ainda por desenvolver, mas queria deixar aqui esta nota, está um pouco ao lado, mas que acho que é muito importante. Aliás, não está assim tanto ao lado, pelo contrário. Eu acho que é merecido
fazer esta alusão a duas pessoas que já se reformaram. Não é pela sua idade que deixaram de ser jovens e de desenvolver trabalho. E falo aqui do Dr. José Conde e da Dra. Luísa Policarpo, técnicos da Câmara Municipal, que durante décadas trabalharam precisamente estas questões da juventude e das políticas de juventude e que, entretanto, se reformaram há muito, muito pouco tempo, e este é o primeiro mês da juventude que acontece sem a direção deles e, portanto, desejar-lhes aqui esta palavra de felicidades, de agradecimento e, por outro lado, desejar que a Câmara Municipal de Évora continue a desenvolver e a inverter este caminho de difícil fixação dos jovens e de criação de oportunidades para eles. Vamos ao sim ou talvez. Temos de terminar. Sim ou talvez. Luís Pardal, o que é que trazes para hoje? Um sim, um não ou talvez? Eu trago um sim a uma data especial, que é a próxima sexta-feira, em que vai ser assinado o acordo... Eu não sabia. Então, muitos parabéns ao partido. 105 anos. Então, pronto, nem de propósito, nesse dia, Carlos Jorrinho estará a assinar um protocolo com o Governo, em que foi tão difícil agendar, mas que felizmente aqui em 2 ou 3 meses se conseguiu sanar esta situação e, portanto, o protocolo será assinado. E que protocolo é? Falamos aqui de 3 tipos de obras que são absolutamente essenciais para o Hospital Central do Alentejo, que é a nível das infraestruturas, do abastecimento de água e do saneamento. Portanto, finalmente vai ser assinado e este assunto tem um caminho real que algumas pessoas duvidaram. Patrícia Machado, um sim, não ou talvez? É um não poderia deixar de trazer, infelizmente, mais uma deriva, né, dos Estados Unidos da América e neste caso também de Israel, a par do que estão a fazer na Palestina, no Médio Oriente, agora este ataque ao Irão, e em que obviamente, pronto, para além de condenável, é demonstrativo de mais uma clara violação do direito internacional. Francisco Brito. Eu trago um sim, não deixa de estar relacionado com o nosso primeiro tema, mas acho que há um justo reconhecimento a fazer à doutora Ana Paula Amendoeira, que foi defensora do Alentejo, teve durante muitos anos uma missão do ponto de vista da cultura e da defesa do nosso território, também do nosso centro histórico, e que marcou sem dúvida esta mais de uma década de políticas de cultura na região. Portanto, o meu sim a todo o trabalho que desenvolveu. Muito obrigado, Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito. É assim que chegamos ao final deste Sim ou Talvez. O programa está disponível em dnfm.com, também no canal de YouTube. Sempre que quiser acompanhar, pode subscrever e receber uma notificação sempre que existir uma novidade. Voltamos de hoje 8 dias. Até lá.